Dos senhores vereadores, dos munícipes que prestigiam o trabalho do Legislativo. Iniciando o nosso trabalho, solicito do vereador Toto a leitura de um texto bíblico. Eclesiásticos, capítulo 9, versículos 11 e 12. O homem não conhece a sua própria honra, semelhante aos peixes apanhados na rede fatal, aos passarinhos que caem no laço, assim os homens são surpreendidos na honra da adversidade, quando ela cai sobre eles do improviso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata da sessão plenária ordinária de 31 de agosto de 2015 e sessão plenária extraordinária de 2 de setembro, que ficaram à disposição dos senhores vereadores na divisão legislativa para apreciação. Como não houve interesse de impugná-la ou ratificá-la, declaro a mesma aprovada. Dando sequência aos trabalhos, solicito do secretário designado a leitura da matéria escrita no expediente da presente sessão. Ofício número 154/2015 GP, de 2 de setembro de 2015, em resposta ao requerimento número 139/2015, iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos. Ofício número 155/2015 GP, de 2 de setembro de 2015, em resposta ao requerimento número 150, iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni. Ofício número 156/2015 GP, de 2 de setembro de 2015, em resposta ao requerimento número 151, iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni. Ofício número 157/2015 GP, de 2 de setembro de 2015, em resposta ao requerimento número 152, iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni. Ofício número 158/2015 GP, de 2 de setembro de 2015, em resposta ao requerimento número 157, de iniciativa do vereador Rubens Benck. Ofício número 159/2015 GP, de 2 de setembro de 2015, em resposta ao requerimento número 158, de iniciativa do vereador Rubens Benck. Ofício número 160/2015 GP, de 2 de setembro de 2015, pedido de prorrogação de prazo para resposta ao requerimento número 143, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Requerimento número 149, de iniciativa dos vereadores Everton Fernando Soares, Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, Célia Regina Sobrinho de Andrade, Carlos Roberto Ramos e Rubens Benck. E requerimento número 155/2015, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Ofício número 136/2015 GP, de 2 de setembro de 2015, em resposta aos requerimentos número 69 e 144, de iniciativa dos vereadores Carlos Roberto Ramos, Gilson Pereira dos Santos e Rubens Benck. Ofício número 161/2015 GP, de 9 de setembro de 2015, em resposta ao requerimento número 143, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Ofício número 162/2015 GP, de 9 de setembro de 2015, em resposta ao requerimento número 153, de iniciativa dos vereadores Carlos Roberto Ramos, Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, Célia Regina Sobrinho de Andrade, Everton Fernando Soares e Rubens Benck. Ofício número 163/2015 GP, de 9 de setembro de 2015, em resposta ao requerimento número 159, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes. Ofício número 164/2015 GP, de 9 de setembro de 2015, pedido de prorrogação de 15 dias do prazo para respostas aos requerimentos 154, 155 e 156, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Ofício número 165/2015 GP, de 9 de setembro de 2015, em resposta ao requerimento número 138/2015, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos.
Ofício número 089, segundo SGB. Telêmaco Borba, 27 de agosto de 2015. Assunto: construção da nova sede do Corpo de Bombeiros de Telêmaco Borba. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste dar ciência a esta Casa de Leis sobre o parecer emitido pela Secretaria de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente com relação ao uso do terreno situado ao lado do ginásio Furtadão. Informamos que, baseado nos argumentos apresentados no relatório em anexo, não há viabilidade para a construção da nova sede do segundo SGB, Corpo de Bombeiros Telêmaco Borba, no terreno apresentado pela Câmara de Vereadores. E, portanto, informamos que, caso não haja sugestão dos senhores de terreno para a construção das novas instalações do aquartelamento, reforçamos a intenção de construção do terreno situado à Rua Prudente de Moraes, visto que o projeto já licitado possui condições de implantação no referido e atende às necessidades do Corpo de Bombeiros, sem que haja necessidade de alteração do documento. Certos da compreensão, renovamos protestos de elevada estima e aguardamos pronunciamento da Câmara de Vereadores de Telêmaco Borba, o mais breve possível. Respeitosamente, Primeira-Tenente Keila Caras. Na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 042/2015, de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 147.111,40. Parecer. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo senhor Prefeito Municipal, solicitando a abertura de crédito adicional suplementar na ordem de R$ 147.111,40, para atender despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Recreação. Conforme mensagem do autor, serão remanejadas verbas para a construção de cobertura de quadra de esportes no bairro Vila Esperança. Do ponto de vista da legalidade, não há nenhum impedimento de ordem legal, cabendo ao plenário a discussão sobre o mérito e a conveniência da operação pretendida pelo Poder Executivo. O parecer é pela constitucionalidade e legalidade do projeto, cabendo à Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa o exame mais detalhado sobre os recursos a serem utilizados e as fontes a serem canceladas. É o parecer. Telêmaco Borba, 10 de setembro de 2015. Assinam Maurício Diógenes de Castro, relator, Everton Fernando Soares, vogal, Hamilton Aparecido Machado, presidente. Na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 043/2015, iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 950 mil. Parecer. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo senhor Prefeito Municipal, solicitando a abertura de crédito adicional suplementar na ordem de R$ 950 mil, para atender despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, como aquisição de materiais diversos de consumo, hospitalares, suplementos alimentares, pagamentos a prestadores de serviços, os quais foram realizados pelas Unidades Básicas de Saúde e PAN. Do ponto de vista da legalidade, não há nenhum impedimento de ordem legal, cabendo ao plenário a discussão sobre o mérito e conveniência da operação pretendida pelo Poder Executivo. O parecer é pela constitucionalidade e legalidade do projeto, cabendo à Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa o exame mais detalhado sobre os recursos a serem utilizados e as fontes a serem canceladas. É o parecer. Telêmaco Borba, 10 de setembro de 2015. Assinam Maurício Diógenes de Castro, relator, Everton Fernando Soares, vogal, Hamilton Aparecido Machado, presidente. Indicações número 783 a 786. De iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes estudo para a colocação de faixa para pedestre e também passeio para pedestre no canteiro em frente ao posto de saúde da Rua Palmeira, no bairro Jardim Alegre. Colocação de redutor de velocidade nas duas pistas em frente ao posto de saúde da Rua Palmeira, no bairro Jardim Alegre. Instalação de postes com luminárias no lado direito da pista, na PR 239, entre a passarela do Trevo, da Vila Osório e o viaduto. Construção de passeio para pedestre no lado direito da pista,
na PR 239, entre a passarela no trevo da Vila Osório e o viaduto. Indicação número 787, iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Colocação no roteiro de coleta de lixo a Rua Gênova, residencial Casa Bela. Indicações número 788 a 791. Iniciativa da vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Recap com lama asfáltica na Rua Jorge Schoenberger, cruzamento com a Rua Tomé de Souza, bairro Centro. Tapa-buraco na Rua Lions Club, cruzamento com a Rua Independência, bairro Sem Casas. Colocação de placas de sinalização de trânsito no bairro Monte Sinai. Cascalhamento e patrulhamento na Rua Frei Luiz Amitili, bairro Vila Rosa. Indicação número 792, iniciativa do vereador Rubens Benck, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Sejam refeitas e desentupidas as manilhas e calçadas na Rua Ribeirão, proximidades ao número 2, área 2. Indicações números 793 e 794. De iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Pintura das faixas de estacionamento, faixa de pedestre e da lombada em frente à Igreja Assembleia de Deus, no bairro Nossa Senhora de Fátima, Sem Casas. Limpeza dos bueiros existentes na Travessa Medina, no bairro Jardim Progresso, área 6. Indicação número 795, iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Serviço de poda de árvores, próximo ao número 251, na Rua Prata, bairro área 2. Indicações número 796 a 808. Iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Verificar a existência de 2 ruas com o mesmo nome em bairros diferentes. Trata-se da Rua Araucária, que existe nos bairros Parque Limeira, área 1, e no bairro Socomim. Sugerimos a averiguação e a devida correção. Poda de árvores e a retirada de entulhos na Rua do Recanto, próximo ao número 76, no bairro Parque Limeira, área 2. Tapa-buracos na Rua Harmonia, esquina com a Marginal dos Trabalhadores, próximo ao Posto Vitória, no bairro Parque Limeira, área 2. Reposição de redutor de velocidade na Rua Harmonia, próximo ao número 25, no bairro Parque Limeira, área 2. Poda de árvores na Rua Piraí do Sul, em toda a extensão, no bairro Parque Limeira, área 2. Pintura de faixas de pedestres na Rua Prata, esquina com a Rua Serra do Facão, no bairro Parque Limeira, área 2. Colocação de tampa de bueiro na Rua Serra Grande, esquina com a Marginal dos Trabalhadores, no bairro Parque Limeira, área 2. Calçamento na Rua Socimbra, em ambos os lados, no bairro Parque Limeira, área 2. Instalação da lombada na Rua Uvaranal, no bairro Parque Limeira, área 2. Verificar na Rua Henrique Dias, porque a placa de endereçamento está com a rua como Rua Moema. Se for confirmado, sugerimos corrigir para endereço correto. Serviço de patrulhamento na Rua 6, no bairro São Luís. Reparos necessários no calçamento na Avenida Horácio Clabim, em frente à WM Materiais Elétricos, no bairro Socomim. Instalação de lombada na Rua João Siqueira Filho, próximo ao número 659, no bairro Socomim. Indicações número 809 a 811. Iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Recuperação de 2 pontos de ônibus que se encontram danificados na Rua São Martim, bairro São João. Lama asfáltica na Rua Água Marinha, Parque Limeira, área 10. Tapa-buraco na Rua dos Canários, mais precisamente em frente ao número 104, no bairro São Silvestre. Indicação número 812, iniciativa dos vereadores Everton Fernando Soares e Célia Regina Sobrinho de Andrade, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Tapa-buracos na Rua Senegal, bairro Vila Cristina. Requerimento número 161, iniciativa do vereador Mário César Marcondes. Requerimento número 162, iniciativa do vereador Rubens Benck.
Requerimento número 163, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares. É só, senhor presidente. Obrigado. Os projetos de lei 042 e 043/2015 serão encaminhados para a Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização para emissão de parecer. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Também quero dar ciência ao plenário e às pessoas que nos ouvem. Gostaria, então, que nós temos duas recomendações do Ministério Público a respeito do Poder Executivo. Então, solicito da primeira secretária, a vereadora Fátima Ribeiro, que proceda à leitura da primeira recomendação. Recomendação administrativa número 08/2015. Considerando ter chegado ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, no atendimento diário ao público, bem como no contido em autos de expedientes relacionados à não prestação de assistência farmacêutica integral a pacientes usuários do SUS neste município, inúmeras prescrições médicas advindas de médicos vinculados ao SUS, inclusive da rede assistencial própria do município de Telêmaco Borba, de medicamentos pelo nome comercial, marca, bem como de drogas não constantes da Relação Nacional de Medicamentos, RENAME, e ou nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, PCDT, sem nenhuma justificativa técnica para tanto. Considerando que pretensões dessa natureza, reclamando a dispensação de fármacos pelo SUS não constantes da RENAME, da Relação Municipal de Medicamentos e ou nos PCDT, tem aumentado muito, não só nesta Promotoria de Justiça, mas, sobretudo, em processos ajuizados no Poder Judiciário nesta comarca de Telêmaco Borba. Considerando também que pode haver influência da indústria farmacêutica incentivando a receita indiscriminada de remédios. Considerando que, muitas vezes, não há evidência de terem sido esgotadas as alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS no tratamento. Considerando a ocorrência de prescrição de medicamentos de eficácia discutível para o caso concreto ou até mesmo de natureza experimental. Considerando que esta relação de indução à prescrição pelo produtor da droga já foi objeto de discussão no Conselho Federal de Medicina. Medicina, Conselho Federal, número 159, de abril, maio e junho de 2006. Considerando que os médicos prestadores de serviços ao SUS executam atividade tipicamente pública, ao ponto de suas prescrições exprimirem a própria vontade e responsabilidade do poder público na adequada execução de suas obrigações sanitárias, sendo, portanto, contraditório ao Sistema Único de Saúde por seus prepostos, em alguns casos, prescrever o medicamento e, ao mesmo tempo, negar sua dispensação. Considerando, por outro lado, que a Constituição Federal, no seu artigo 37, caput, obriga a administração pública à obediência, entre outros, aos princípios da moralidade e eficiência. Considerando que gastos divorciados da estrita necessidade técnica, motivados exclusivamente pela propaganda ou vantagens oferecidas pelos laboratórios farmacêuticos, não são técnica razoável, moral ou eficazmente justificáveis. Considerando o contido no artigo 3º da Lei 9787/99. Artigo 3º. As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, adotarão obrigatoriamente a denominação comum brasileira, DCB, ou, na sua falta, a denominação comum internacional, DCI. Considerando que a listagem da denominação comum brasileira, DCB, está contida na resolução da Direção Colegiada, RDC, número 211/2006 da Anvisa, com posteriores atualizações. Considerando que o artigo 15, inciso 2 da LF número 8080/90, expressa ser atribuição comum dos entes públicos a, abre aspas, a administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados em cada ano à saúde, fecha aspas. Considerando que o inciso 2º
do artigo 7º da Lei Federal número 8080/90, prega a, abre aspas, integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, fecha aspas. Considerando que a linha D do inciso 1º do artigo 6º da LF número 8080/90 expressa estar incluída no SUS a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Considerando que hoje a assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde tem critérios norteados previstos no artigo 19M e seguintes da Lei 8080/90, com as alterações da Lei número 12.401/2001. Artigo 19M. A assistência terapêutica integral a que se refere a linha D do inciso 1º do artigo 6º consiste em, incluído pela Lei 12.401/2011. Primeiro, dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado, ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no artigo 19p, incluído pela Lei 12.401/2011. Artigo 19. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante, provocadas pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha, incluído pela Lei 12.401/2011. Parágrafo único. Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o caput deste artigo serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata o protocolo, incluído pela Lei 12.401/2011. Artigo 19p. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada, incluído pela Lei 12.401/2011. Primeiro, com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite, incluído pela Lei 12.401/2011. Segundo, no âmbito de cada Estado ou do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite, incluído pela Lei 12.401/2011. Terceiro, no âmbito de cada município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde, incluído pela Lei 12.401/2011. Artigo 19t. São vedados em todas as esferas de gestão do SUS, incluído pela Lei 12.401/2011. Primeiro, o pagamento, o ressarcimento ou reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, incluído pela Lei 12.401/2011. Segundo, a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou reembolso de medicamento e produto nacional ou importado sem registro na Anvisa. Considerando a regulamentação de parte da Lei nº 8080/90, pelo Decreto número 7508/2001, reforçando a importância dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, bem como das relações de medicamentos das gestões do SUS para nortear a assistência farmacêutica. Artigo 28.
o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe cumulativamente, primeiro, estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS. Segundo, ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde no exercício regular de suas funções no SUS. Terceiro, estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos. E, quarto, ter a dispensação ocorrida em unidades indicadas pela direção do SUS. Considerando que, ainda assim, é possível que, no caso concreto, todas as alternativas terapêuticas oferecidas pelo poder público, quer seja aquelas constantes na RENAME ou nas relações municipais de medicamentos, quer seja aquelas constantes nos PCDTs, já tenham sido utilizadas sem resultado adequado, refratariedade, etc., ou não possam ser adotadas intolerância, reações adversas importantes e persistentes, interações medicamentosas, etc. Considerando que, nessas hipóteses, pode justificar-se, em tese e por exceção, rigorosa prescrição médica de fármacos não protocolizados e a constante e a consequente dispensação pelo SUS, desde que, comprovado em justificativa técnica, subscrita pelo mesmo médico assistente do paciente e responsável pela prescrição, o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS ou a impossibilidade de sua adoção para o paciente, refratariedade, intolerância, interações medicamentosas, reações adversas, etc. Considerando que é imprescindível que o médico vinculado ao SUS, da rede própria ou da rede conveniada, contratada, ao prescrever fármaco não constante da RENAME, da Relação Municipal de Medicamentos ou dos PCDTs, o faça acompanhado da referida justificativa técnica. Considerando o inciso 5º do artigo 18 da mesma norma, que dispõe caber ao gestor municipal do SUS, abre aspas, dar execução no âmbito municipal à política de insumos e equipamentos para a saúde, fecha aspas. Considerando o inciso 4º do artigo 13 da Lei Estadual número 13.33.101, compete à direção municipal do SUS, além do constante na Lei Orgânica da Saúde. Quarto, executar no âmbito municipal a política de insumos e equipamentos para a saúde. Considerando também que compete aos gestores do SUS, nos seus âmbitos de atribuições, garantir a integralidade das ações e serviços de saúde, dentre as quais a assistência farmacêutica, mediante orientações e ordenações dos fluxos, como especificado no artigo 13 do Decreto número 7508/2011. Artigo 13. Para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas comissões intergestoras. Primeiro, garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde. Segundo, orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde. Terceiro, monitorar o acesso das ações e aos serviços de saúde. E quarto, ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde. Considerando o artigo 197 também da Constituição Federal, bem como o artigo 168 da Constituição do Estado do Paraná, que estabelecem que, abre aspas, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, fecha aspas. Considerando o contido no artigo 127 da Constituição Federal, que dispõe ser, abre aspas, o Ministério Público, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, fecha aspas. Considerando o disposto nos artigos 129, inciso 2, da mesma Carta Constitucional,
bem como no artigo 120, inciso 2 da Constituição do Estado do Paraná, que atribuem ao Ministério Público a função institucional de, abre aspas, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, fecha aspas. Considerando ainda o artigo 27, parágrafo único, inciso 4º da Lei Federal 8625, de 12 de fevereiro de 1993, o qual faculta ao Ministério Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário adequada e imediata divulgação. Considerando o artigo 57, 5º da Lei Complementar número 85, de 27 de dezembro de 1999, que define como função do órgão do Ministério Público, entre outras, a de promover a defesa dos direitos constitucionais do cidadão para a garantia do efetivo respeito pelos poderes públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública. O Ministério Público do Estado do Paraná, no exercício de suas funções institucionais, de que tratam os artigos 127 e 129, segundo da Constituição Federal, e artigos 5º, 1º, H, 2, D, 3º, E e 4º, e 6º, 7º, A e C, da Lei Complementar 75/93, e artigo 27, parágrafo único, 4º, da Lei Federal número 8625/93, bem como no artigo 120, segundo da Constituição do Estado do Paraná, dentre outros dispositivos legais, expede a presente recomendação administrativa. Ao senhor Cláudio de Souza, digníssimo secretário municipal de Saúde de Telemaco Borba, a fim de que, tendo em vista as disposições acima mencionadas, adote providências administrativas imediatas no âmbito do Sistema Único de Saúde, no sentido de capacitar e orientar os profissionais médicos a, primeiro, somente prescreverem medicamentos pela Denominação Comum Brasileira, DCB, ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional, DCI, vedando-se, em qualquer hipótese, a prescrição isolada pelo nome comercial, de marca. 2. Esgotarem as alternativas de fármacos previstos na Relação Nacional de Medicamentos, RENAME, nas relações complementares estaduais e municipal de medicamentos, bem como nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde e demais atos que lhe forem complementares, antes de prescreverem tratamento medicamentoso diverso aos pacientes. 3. Se ainda assim for prevalente tecnicamente a prescrição de droga curativa não contemplada nas referidas relações ou apresentada nos protocolos, o profissional responsável deverá elaborar formal justificativa técnica consistente, fundamentando assim essa excepcional orientação clínica, tendo em vista os imperativos advindos da Lei nº 12.401/2011 e do Decreto 7.508/2011, na qual indique a. Qual a doença com o respectivo número de CID. B. Quais os motivos da exclusão dos medicamentos previstos nos regulamentos citados em relação ao paciente? Refratariedade, intolerância, interações medicamentosas, reações adversas, etc. C. Menção à eventual utilização anterior pelo usuário dos fármacos protocolizados sem resposta adequada. D. Quais os benefícios do medicamento prescrito no caso concreto. E. A apresentação de estudos científicos eticamente isentos e comprobatórios dessa eficácia, revistas indexadas e com conselho editorial. F. Informação sobre a existência de prova de segurança, eficácia, efetividade e custo-efetividade do insumo em causa, conforme critérios propostos pela medicina baseada em evidências, MBE. G. Informação sobre existir ou estar em curso
deliberação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, CONITEC-MS, a respeito da possível incorporação do fármaco no SUS, artigo 19q da Lei nº 8080/80. E, por fim, F, manifestação sobre possíveis vínculos, formais ou informais, do prescritor com o laboratório fabricante do remédio em comento. Quarto, da mesma forma, dever-se-á proceder quando o fármaco prescrito, embora constante dos protocolos, for receitado em face de situação diversa da ali descrita, excluindo-se o uso de medicamentos experimentais sujeitos à disciplina à parte. Fica estabelecido o prazo de 30 dias a partir do recebimento desta para manifestação do destinatário acerca das medidas determinadas em face da presente recomendação. Dá-se ciência ao Conselho Regional de Medicina do Paraná, ao Conselho Municipal de Saúde, à Câmara de Vereadores e à 21ª Regional de Saúde do Paraná. Telêmaco Borba, 27 de agosto de 2015, promotor de justiça, substituto, Dr. Vinícius Henrique Bofo. Cito da segunda secretária para que também proceda a leitura, mas fazer onde a Câmara possa pegar para a internet e que possa filmar. Recomendação administrativa número 10/2015. Considerando o aporte frequente de pessoas nesta Promotoria de Justiça, alegando não fornecimento de ações e serviços de saúde em estabelecimentos integrantes da rede local do Sistema Único de Saúde, sobretudo, munidos apenas de prescrição médica não providenciada pela administração pública local, sem documentos a respeito do não fornecimento, considerando que no Sistema Único de Saúde, o SUS, pode haver cidadãos que não consigam atendimento ou fornecimento de ações, serviços, medicamentos e insumos, pelas quais mais diversas razões, por exemplo, ausência de profissional médico habilitado, aguardo em filas de espera, fármaco não disponível no arsenal terapêutico do SUS, não constante na RENAME, das listas complementares ou dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, impossibilidade de o prestador realizar os exames naquele momento, impossibilidade de imediata dispensação, entre outras, considerando que, por vezes, os próprios atendentes responsáveis pela recepção do estabelecimento de saúde informam aos demandantes a falta do serviço buscado e as respectivas razões, prestando essas informações verbalmente, sem registro documentado e sem maiores esclarecimentos acerca de prazos, filas, entre outros dados cabíveis. Considerando que os artigos 196, 197 e 198 da Constituição Federal asseguram o direito à saúde para todos e obrigam o Estado a prestar o serviço mediante sistema único, sendo de relevância pública as ações dessa natureza. Considerando que o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal assevera que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, considerando que o artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal de 88, garante a todos o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Considerando que o inciso 34 do mesmo artigo 5º assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Considerando que a Lei nº 12.527/2011, regulamentando essas garantias constitucionais em seu artigo 7º, inciso 1º, 5º e 6º, inclui como direito a
abre aspas, orientação sobre os procedimentos para consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada, fecha aspas, e, abre aspas, informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços, fecha aspas, e, abre aspas, informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos, fecha aspas. Considerando, sobretudo, que o artigo 10 da Lei 12.527/2011 assegura, assim, a qualquer interessado apresentar pedido de acesso à informação aos órgãos e entidades por qualquer meio legítimo, exigindo apenas a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Considerando que o artigo 11, também da Lei nº 12.527/2011, determina ao órgão ou à entidade pública que autorize ou conceda o acesso imediato à informação disponível. Considerando que no Sistema Único de Saúde o direito de informação ganha ainda mais relevo por força do artigo 7º, inciso 5º e 6º da Lei nº 8080/90, que firmam como princípios, abre aspas, o direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde, fecha aspas, e a, abre aspas, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário, fecha aspas. Considerando que, em consonância, o Código de Saúde do Paraná, Lei Estadual nº 13.331/2001, em seu artigo 5º, inciso 1º, alíneas A, F e H, prevê que é de competência do gestor municipal, em cooperação com o estadual, resolver os problemas de saúde que são apresentados, organizando racionalmente o serviço e orientando os usuários sobre as ações e serviços de saúde prestados à população. Considerando que, assim, caso solicitado por qualquer usuário, é dever da administração pública fornecer informações escritas sobre o indeferimento ou mesmo sobre a falta de qualquer serviço público, não se prestando a mera informação verbal, sem esclarecimentos acerca de prazos, filas e outros dados cabíveis a respeito. Considerando que a boa prática, neste sentido, fortalece a própria administração pública, já não raro há demandas desatendidas informalmente, que sequer chegam ao conhecimento dos gestores responsáveis, que assim ficam obstados de reorganizar os serviços. Considerando ainda que o artigo 37 da Constituição Federal determina que a administração pública deve obedecer, dentre outros, o princípio da publicidade, o qual, uma vez violado, poderá caracterizar, em tese, ato de improbidade administrativa, nos termos do seu capítulo 2º, seção 3ª, da Lei nº 8.429/1992, mais propriamente no seu artigo 11. Considerando que o artigo 129, inciso 2º, da Carta Magna, afirma que uma das funções institucionais do Ministério Público é zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Considerando a disposição do artigo 27, parágrafo único, inciso 4º da Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, a que faculta ao Ministério Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da Administração Pública Federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário adequada e imediata divulgação.
considerando a disposição contida no artigo 58, inciso 7º da Lei Complementar Estadual número 85/99, que diz caber ao Ministério Público a expedição de recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública. O Ministério Público do Estado do Paraná, através da Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde Pública da Comarca de Telêmaco-Borba, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, expede a presente recomendação administrativa ao senhor Luiz Carlos Gibson, Prefeito Municipal de Telêmaco-Borba, Roberto Amatuzzi Franco, diretor da 21ª Regional de Saúde, e ao senhor Cláudio de Souza, secretário municipal de Saúde de Telêmaco-Borba, para que adotem todas as providências necessárias a fim de que seja fornecido a toda e qualquer pessoa, mediante solicitação verbal e ou requerimento efetuado em qualquer estabelecimento de saúde próprio, contratado ou conveniado, certidão ou documento equivalente, subscrito por servidor público devidamente identificado, contendo as informações escritas sobre o indeferimento, sobre o não fornecimento de ações ou serviços de saúde, incluindo medicamentos, órteses, próteses, insumos, produtos de interesse à saúde, consultas, procedimentos, exames e cirurgias, sobre a não disponibilização imediata ou mesmo sobre a falta de qualquer serviço público de saúde, não se prestando a mera informação verbal, sem esclarecimentos acerca de prazos, filas e outros dados cabíveis a respeito. Fica estabelecido o prazo de 30 dias a partir do recebimento desta, para manifestação escrita das ilustres autoridades destinatárias acerca das medidas adotadas em face da presente recomendação. Assevera-se que o não atendimento da presente recomendação, sem justificativas formais e documentadas, levará ao ajuizamento das ações cíveis cabíveis, inclusive para a responsabilização pela omissão, sem prejuízo da adoção de outras providências pertinentes. Desse ciência por ofício à Câmara de Vereadores do município de Telêmaco-Borba, ao Conselho Municipal de Saúde de Telêmaco-Borba. Telêmaco-Borba, 27 de agosto de 2015. Vinícius Henrique Bofo, promotor de justiça substituto. Obrigado, vereadora. Determino a divisão de legislação para que envie cópia da recomendação administrativa 08/2015 e da recomendação administrativa número 10/2015 a todos os vereadores. Nada mais constando, solicito das secretárias a leitura dos requerimentos apresentados para a deliberação do plenário. Requerimento 161/2015, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que requer do senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, as seguintes informações. 1. Existe programação para o calçamento que interliga as ruas Blumenau e Odilon Borba, próximo à passarela do Trevo da Vila Osório, conforme indicação número 170/2015? 2. Se existe, qual data prevista? 3. Se não, qual a justificativa para que este serviço seja executado? Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 161/2015, de autoria do vereador Mário César Marcondes. Requerimento 162/2015, de iniciativa do vereador Rubens Benck, que requer do senhor prefeito municipal que, no prazo que a lei determina, informe esta Casa de Leis. Foi encaminhada a indicação número 318/2014, de 14/4/2014, onde solicitamos que seja feito a continuação do recape asfáltico na rua Capelinha e limpeza do arroio existente entre a mesma
e a Travessa Mirandinha, área 2. Até a presente data não fomos atendidos, sequer comunicados. Requeremos informação quanto ao indicado. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 162/2015, de autoria do vereador Rubens Benck. Requerimento 163/2015, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que requer do senhor prefeito municipal que, no prazo que a lei determina, informe esta Casa de Leis. Com relação ao posto de saúde da área 6, primeiro, quais medidas que estão sendo tomadas para resolver os problemas de infiltração e rachaduras nas paredes do posto em questão? Qual é a previsão para execução destas medidas? 2. Qual foi a empresa que construiu o referido posto e se esta foi responsabilizada pela má prestação do serviço? Encaminhar documentos que comprovem o acionamento judicial ou extrajudicial da empresa em questão. 3. Caso a empresa que recém construiu o posto de saúde não tenha sido responsabilizada, explanar os motivos. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 163/2015, de autoria do vereador Everton Fernando Soares. Não há mais requerimento, senhor presidente. Não havendo mais requerimento para ser liberado, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores escrito no livro próprio para uso da palavra livre por 8 minutos. Senhor presidente, faz uso da palavra o vereador Hélio César, somente ele inscrito. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, amigos que nos prestigiam, nossos assessores sempre presentes, a imprensa, a escrita, falada, sejam todos bem-vindos. Os presidentes de bairro também sempre estão aí presentes, nos prestigiando. Isso é muito interessante e importante. Senhor presidente, eu quero aqui primeiro, estive no desfile ontem, pude participar ali, e quero aqui dar meus parabéns a todos que participaram, né? Pessoal da CCI participando, tiro de guerra, as escolas, né, com os alunos, pais. O evento era para ser feito dia 7 de setembro, mas por motivo, né, de falecimento da nossa primeira-dama aí, foi feito ontem. E assim mesmo, senhor presidente, teve muita gente lá, viu? E muito interessante, né? Cada escola mostrando como que quando foi inaugurada, quando foi aberto. Isso é muito importante para a nossa comunidade, né? Teve muita coisa ali que eu mesmo não sabia e fiquei sabendo. Também o grupo de dança gaúcha, senhor presidente, participou. A nossa ginástica artística e, enfim, os tropeiros também participaram. Então, parabéns a todos. E ao público, né? Que sem o público não teria evento nenhum. Aproveito aqui, quero dar meus parabéns ao vereador Neri, né, que recentemente foi campeão da equipe de voleibol do estado do Paraná, sub-18, masculino e feminino. Então, parabéns aí, vereador, por essa luta sua aí que é incansável com esses jovens aí. Nós temos que estar incentivando mesmo os nossos jovens aí para estar livre do que não presta. Também eu quero deixar aqui um abraço ao site do Oberecando, que sempre levando as nossas matérias aí para a nossa comunidade, de interesse à nossa comunidade, com responsabilidade. Parabéns ao Oberec. Senhores vereadores, quero aqui só lembrar os senhores, para o dia 17, às 14 horas, no plenário dessa casa aqui, aonde que nós vamos estar discutindo, né, cobrando melhorias para o bairro Jardim União. De conhecimento dos senhores vereadores e da comunidade que visita e frequenta aquele bairro ali, senhores vereadores.
Eu acredito e tenho certeza absoluta também que já passou da hora de olhar aquele povo ali com carinho e com respeito. Carinho e respeito. Não é justo, senhor presidente. Não é justo, senhor presidente, aqueles moradores viver daquela forma, no meio do esgoto a céu aberto. Cobrança, senhores, tem. Ah, porque é uma área invadida. Parem com isso. Parem, pense. Não é só ali, não, senhores. Não é só ali que é a área invadida. Não é só ali. Nos outros tem água, encanadinha, luz, esgoto. Eu quero saber, queremos saber, os vereadores aqui, que a maioria tem empenhado para isso aí, qual que é o motivo? Jardim União, eu faz 30 anos que eu frequento aquele bairro ali. 30 anos. Não é 3 meses, 3 anos. São 30. E ali tem moradores, senhores, que, desde quando eu conheci, estão ali. Criaram suas famílias ali. Ao lado da FATEB, senhores vereadores, tem 70 famílias com relógio d'água e um poste para atender 70 famílias. Como já foi dito aqui pelos vereadores aqui, ali se passar um passarinho, naquelas emendas, naqueles gatos que falam, senhores vereadores, não passa, que é o que o vereador que tem conhecimento. Deus que nos guarde, que cuide daquelas famílias ali, porque já imaginou chegar a pegar um fogo numa casa daquela ali? Queima todos, senhores. E nós, vereadores, vamos fazer nossa parte. Estamos fazendo. Quinta-feira, senhores, com a presença aqui, como eu pedi, judiciário e prefeitura, mas os vereadores já citaram Caixa Econômica, Copel, Sanepar, vão estar todos aqui, senhores. Aqui, para nós ver qual que é o motivo que, senhores, se fosse para levar do jeito que vocês estão pensando, primeiro que não poderia colocar água e luz em outros lugares, mas tem água e tem luz lá no Jardim União. E os esgotos, senhores vereadores, está 100 metros para chegar. Então não custa. Não custa dar uma dignidade para aqueles trabalhadores e trabalhadoras daquele lugar ali. Como eu falo também do lado da FATEB. O mesmo dono, senhores vereadores, acredito que o mesmo dono daqueles terrenos, que é onde que ficou ali o Jardim União, na rua Cir de Castro Ribas, senhores, a beirando, foi colocado água e luz. Agora lá para o pessoal do fundo, eu não sei por que não foi feito. Mas quinta-feira, esperamos, né, que o judiciário do nosso município aqui, o nosso prefeito, a Copel, a Sanepar, para nós olhar aquele povo com carinho. Nós não podemos, senhor presidente. Eu não quero também sair dessa casa antes da gente olhar aquele povo lá com carinho. Porque na minha rua tem água, luz e esgoto. Para mim está louco de bom. Para os senhores também acredito que está. Mas e para aqueles moradores lá? Até, senhor presidente, depois que a gente fazer essa reunião, podemos fazer um convite, né? Para a gente ir lá dar uma passeada lá e para ver com carinho. Quem sabe assim, eles olham e pensam e dão uma refletida melhor. Eu estava nos 1 minuto, né, senhor presidente, ainda, né? Deu certo agora, então? Então, senhoras, quero desejar uma boa semana a todos vocês. Que Deus abençoe cada um dos senhores e cada munícipe que está nessa casa aqui. Uma boa semana a todos. Não há mais inscritos, senhor presidente. Não tendo mais o inscrito para o uso da palavra livre, solicito da primeira secretária
A leitura da matéria inscrita para votação na ordem do dia. Ordem do dia, discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 38/2015, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 35 de 21 de julho de 2015, que dispõe sobre a Conferência Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Cultura e da outras providências. Está em discussão. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 038/2015, de autoria do Poder Executivo. Não há mais matéria para a ordem do dia, senhor presidente. Não havendo mais matéria, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro próprio para o uso da explicação pessoal por 10 minutos. Inscritos os vereadores Marcos William, Neri Rafael Mangoni e Carlos Roberto Ramos. Faz uso da palavra o vereador Marcos William. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Amigos que nos dão prazer da sua companhia nessa noite. Aqueles que podem nos ouvir pelo rádio, pela internet. Quero cumprimentar cada um. Senhor presidente, quero, de primeira mão, agradecer a oportunidade de ter representado Vossa Excelência na Casa da Cultura, no evento onde foi escolhida a rainha do município de Telêmaco Borba. Quero parabenizar todos os responsáveis por aquela organização. Foi uma festa muito bonita, muito legal. A prefeitura está de parabéns. O evento com bastante gente, a casa estava cheia, a Casa da Cultura estava lotada. Infelizmente, nós podemos ter uma só rainha no município, mas todas ali, senhor presidente, em nome dos vereadores, tinham total condição de representar, e representar bem o nosso município. Todas meninas bem educadas, simpáticas, bonitas, e com um bom desenvolvimento ali na passarela. Então eu quero cumprimentar cada uma. Lá eu não tive a oportunidade de falar, mas quero parabenizar cada uma das que foram eleitas pelo seu bairro, que representaram muito bem. Cada morador de cada bairro pode sentir orgulho de ter a rainha do seu bairro ali, porque elas fizeram um bom trabalho, tiveram um bom papel e representam o nosso município, todas elas. Ali também pudemos prestigiar uma dupla de cantores, Jean e Dani. Confesso que a primeira vez que escutei eles cantando, quero também parabenizar, porque nós temos talentos aqui, eles representam também os talentos da nossa cidade. Cantaram muito bem, fizeram um momento muito, muito legal lá, enquanto estavam sendo somados e contados os votos ali. Eles animaram a plateia, o pessoal da imprensa, cobertura, estava lá, o Berec, nosso amigo, estava lá também cobrindo. Foi muito legal, vários prestigiando. De fato, pessoal, foi uma festa bonita. Juntamente ali com o Jean e Dani, estavam João Paulo, um menino contrabaixista, um amigo meu também lá do bairro Bandeirantes, tocou bem. Enfim, Telêmaco Borba tem do que se alegrar, né? Telêmaco Borba tem pessoas com competência, pessoas com talento. Eu entendo, no meu ponto de vista, que a cultura, ela precisa ser melhor valorizada. Nós mesmos, quanto cidadãos, a gente peca. Peca sim, e muitas das vezes não prestigiar. Tem alguns eventos, tem algum pessoal com talento, com qualidade, e alguns eventos que a gente vai, às vezes a casa não está cheia. Tem bastante lugar vago, o pessoal está lá, está prestigiando. Então a gente tem que também estar junto, prestigiando, parabenizando, aplaudindo, conhecendo que a nossa cidade tem pessoas de valor. Senhor presidente, mudando um pouquinho de assunto, vereadores, quero falar um pouquinho também do trabalho do TB Tran aqui no nosso município.
estão desenvolvendo um bom trabalho, a gente tem visto melhorias na parte do bom andamento do trânsito na nossa cidade. Porém, eu vou estar encaminhando uma indicação que tem alguns pontos que precisam de uma certa revisão nas placas. Estive dando uma olhada ali perto, na área 2, ali tem momento, ali um cruzamento que tem via preferencial em todas os pontos da rua, melhor dizendo, em 2 dos pontos da rua, e está bem confuso, algum espaço na nossa cidade, algum cruzamento, algumas placas precisam ser revistas. Eu quero também dizer que vou estar me manifestando, pedindo, fazendo essa indicação, mas parabenizando as melhorias que vem acontecendo. Semáforo para pedestres, a gente tem visto alguns pontos na nossa cidade. Um ponto também, num semáforo que eu entendo que precisa aumentar o tempo de abertura, que está ocasionando um certo desconforto, é ali na Avenida Nações Unidas, subindo, sentido a Casa da Cultura, ali próximo do Caíque Presentes. O semáforo está com pouco tempo de abertura e está nos horários de pico. Nossa cidade, graças a Deus, bastante gente, bastante oportunidades de trabalho, a cidade está bem movimentada, então o trânsito, naquele momento ali, naquele ponto, está um pouquinho congestionado. Então eu quero fazer uma sugestão também aos responsáveis do TBTran, que aumentem um pouco mais o tempo de abertura daqueles semáforos, né? Para que automaticamente vai também ficar um tempo maior fechado, mas que tenha também um maior tempo de abertura, para que os veículos consigam fluir de uma melhor forma, né? Senhor presidente, quero mais uma vez agradecer, dizer que foi uma honra para nós representar todos os vereadores lá. Obrigado por o senhor ter me escolhido para estar lá representando a Câmara. E quero cumprimentar mais uma vez a todos, desejar uma semana abençoada e que tudo dê certo durante essa semana. Senhor presidente, muito obrigado. Boa noite a todos. Faz uso da palavra o vereador Neri Rafael Mangoni. Agradeço a Deus, cumprimento o excelentíssimo presidente, a mesa, os nobres pares, a comunidade que sempre nos prestigia, sempre presente, e aqueles que acompanham o nosso trabalho. Quero começar registrando aqui, não conheço todo o teor, mas acabei de receber um ato de repúdio, assinado aqui pelo jornalista Edivaldo Oberec, onde algumas frases pude ler, sobre entendido e respeitado os meios que optaram, ganha o noticioso e o noticiado, dificultar o acesso, sobretudo, sinal de falta de inteligência, não é a forma mais correta de ser grato com quem tem levado feitos do município. Enfim, não conheço todo o teor, mas quero manifestar aqui o meu conhecimento em relação a este profissional, a imparcialidade com que tem levado as coisas do nosso município, a nossa comunidade. Fica o meu registro, assim como vemos aqui também o Marcos Melo, que é um comunicador que leva as notícias, e, evidentemente, com acesso à imprensa, a imparcialidade deve ser o direito e o exercício da cidadania que nós alcançamos pela democracia. Quero registrar que não estive presente neste final de semana em Telêmaco Borba, mas quero parabenizar a rainha a vencedora, como bem disse o nobre colega Marcos William. Creio que a nossa cidade ela é um celeiro de beleza da mulher e com certeza estaremos muito bem representados. E tive a oportunidade de hoje parabenizar a Maria Guimarães, filha da minha amiga Edna Guimarães, que representa o bairro Alto das Oliveiras, que foi eleita rainha do município. E, como estava dizendo, a nossa ausência no final de semana
foi justamente por esta situação que eu não consigo abandonar, que é a minha profissão, que é a minha missão de professor, de técnico, enfim, de formador, de valores das crianças, dos jovens, através deste canal que é o esporte. E estivemos no 2º Grand Prix da Liga de Voleibol do Paraná. A Liga de Voleibol do Paraná, para que todos tenham uma ideia, é a maior liga ou instituição esportiva organizacional de 50, basicamente do sul, sudeste do Paraná para baixo. E na primeira etapa em que participamos com as nossas categorias, nós conseguimos chegar em 4º, 5º lugar. E tivemos mais 2 meses e meio de treinamento, e tivemos a graça e a surpresa de fazer 2 disputas, no masculino e feminino, sub-18. Vencemos as 2 no tie-break, um jogo disputadíssimo, mas, por alegria nossa, conseguimos assim mostrar que o trabalho que estamos fazendo, principalmente com o meu companheiro de profissão, o professor Aldori, que está sendo uma peça importante de reativação, de rejuvenização, inclusive, deste profissional, né, trazendo essa comoção no meio do esporte. Evidentemente que, se não fosse o investimento do município na participação, não teríamos hoje, e estamos tentando buscar patrocínio para uniformizar especificamente 227 crianças nos bairros, que estamos fazendo um trabalho de inclusão social através dos monitores que registramos como amigos da escola, os nossos atletas maiores de idade, que estão fazendo nos polos esses trabalhos. Inclusive, amanhã e depois tem competição dessas categorias menores aqui no Ginásio do Esporte Furtadão, mas eu quero registrar, porque nós estamos nos firmando com uma força muito grande no estado do Paraná. No final de semana, estou viajando para a fase final do Paraná dos Jogos Escolares, onde as minhas equipes classificaram campeão municipal, campeão regional, campeão macro-regional, e agora está indo para a fase final. E tinha esperança, e tenho ainda esperança, de fazer a final do Paraná. Porque hoje nós nos firmamos como, nesse final de semana, como a melhor equipe do sul do Paraná. E sabemos que uma das maiores potências do esporte nessa modalidade, mais para o norte, é Maringá, através do técnico da seleção, o Dema. Só que nós caímos na chave, justamente as 2 equipes que eu julgava ser impossíveis fazer a final. Caímos na primeira fase, juntos, 3 equipes numa mesma chave e classifica uma. Então, eu creio que ali vai estar já meio que a disputa desta final. Mas, como nós acreditamos ser possível, vamos enfrentar essa potência do voleibol no Paraná, que é a hegemonia já há mais de 25 anos nesta modalidade, com, inclusive, com uma equipe na Superliga Brasileira. Quero também registrar que tivemos aí no final de semana a MCG, os nossos pequenos participando das competições, bastante trabalhos no sentido de reativar e melhorar os esportes da nossa cidade, e reafirmo a minha voluntariedade de trabalho nesse sentido. Tenho lutado muito para não ter falta na minha função de vereador, das minhas funções legislativas, das minhas obrigações e compromissos, mas tenho entendido que quanto mais serviço, quanto mais trabalho tenho, mais eu me envolvo e mais eu produzo, inclusive no meu trabalho de mandato. Mas a minha missão de educador, de formador, não posso desistir, porque é lá que eu encontro também as maiores energias e as maiores motivações para continuar lutando pela minha sociedade, pela minha comunidade. Registro esse tipo de voluntariedade de muitas pessoas no nosso município. Inclusive, eu tenho visto pessoas voluntárias, como o próprio Giovanni Ferraz, um cara voluntário que está correndo atrás pelas coisas esportivas. Eu admiro voluntários, não são profissionais da área, não são profissionais de educação física, mas são pessoas que correm atrás para o bem de outras pessoas. Muitos pais que trabalham pelo seu filho, apoiam, ajudam, estão fazendo para o seu filho e o filho dos outros. Isso é coisas que me sensibilizam e eu tenho que sempre estar enaltecendo.
Estou acompanhando, em seguidamente chego na Secretaria de Esporte, por força das inscrições, participação em jogos, ali na frente da Casa da Cultura, a construção de um parque infantil naquela área, onde era, diria, uma vergonha, que era uma bacia de água, aquele parquinho de areia. E hoje se fazendo ali um piso, grama sintética, uma construção de um parque exemplar, fechado, aos moldes dos dias de hoje, dos parques infantis, que tanto precisamos na nossa cidade toda. E quero registrar que está cada dia mais bonito, tenho passado lá e registrado as fotos do desenvolvimento dessa construção. Muito importante que a gente leve esses parquinhos infantis para toda a nossa cidade, porque as nossas famílias não tendem a levar as crianças. Eu mesmo criei minhas 2 últimas filhas, que estão com 11 e 13 anos, sem ter onde levar. Ainda quando o meu filho era menor, ainda tinha um parquinho aqui, outro parquinho ali, né? Hoje, nós temos uma carência muito grande de parques infantis para as nossas crianças. E eu quero parabenizar isso. Da mesma forma, também quero agradecer ao secretário de Obras pelo trabalho, como eu digo, uma luta de muitos e muitos anos que a gente vem, faz uma emenda e faz outra emenda, e briga daqui, luta dali, para a Praça dos Pinheiros, que está acontecendo, e eu, numa próxima oportunidade, eu vou estar aqui relatando e falando sobre isso também. Quero registrar também que estarei tratando de outros assuntos, como tantos temas importantes na nossa cidade, mas um deles me chama muito a atenção, que é a questão do estacionamento do nosso município, que tem que ser melhorado em todos os aspectos. A questão do estacionamento tarifário, mas também a forma de estacionamento. Nós temos esse estacionamento paralelo ao meio-fio, que não é o vertical, não é o diagonal, é o paralelo, que os nossos motoristas estacionam e usam 2 vagas cada carro, né? Muito longe e outro já... E eu estou fazendo uma apresentação de uma proposta que estou levando ao TBTran, justamente para fazer a demarcação, delimitar onde você deve estacionar o carro. Você tem esse espaço para estacionar, nem para trás e nem para frente, que se demarque aonde os carros devem ficar estacionados, para que não melhore o estacionamento, inclusive um carro não usa estacionamento de 2. Mas é só um registro a esse respeito, assim como também um outro estudo que eu quero apresentar sobre lixeiras, colocação de padronização de lixeiras no nosso município. Muito obrigado e até a próxima. Faz uso da palavra o vereador Carlos Roberto Ramos. Senhor presidente, nobres vereadoras, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, mais uma vez, nosso muito obrigado. Eu quero sair um pouquinho do nosso regimento e cumprimentar um ex-colega de casa, o vereador Carlos Alberto Meri, e também presidente, que passou por aqui, trabalhando também em prol da nossa comunidade. E ao cumprimentá-lo, cumprimento também lideranças comunitárias aqui presentes, que nos dão o prazer da sua visita como a imprensa, né? O nosso muito obrigado. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o que me traz à tribuna desta casa na noite de hoje são 2 assuntos. Um deles são algumas indicações que estou fazendo com relação a alguns bairros de Telêmaco Borba. Indicações que já foram lidas nesse plenário e que tem que ser realmente olhado com muito carinho pela administração municipal. E quando a gente fala olhado com carinho, nós falamos da administração. Aqueles que têm a incumbência de tratar dos assuntos e manter uma cidade em ordem, que é a administração municipal. Sempre com o aval desta casa, com toda certeza. Entre as indicações apresentadas por nós, vereador, nós encaminhamos a indicação de número 796, a qual estamos pedindo ao setor competente, Comissão de Trânsito, para verificar a existência de 2 ruas com o mesmo nome em bairros diferentes. Trata-se da Rua Araucária,
que existe nos bairros Parque Limeira, Área 1 e no Sucumim. Sugerimos a averiguação e a devida correção desta questão. Também estamos indicando ao senhor prefeito que determine, junto ao setor competente, um serviço de poda de árvores e a retirada de entulhos da rua Recanto, próximo ao número 76, no bairro Parque Limeira, Área 2. Indicamos também ao senhor prefeito municipal, junto ao setor competente, uma operação tapa-buracos na rua Harmonia, esquina com a Marginal dos Trabalhadores, próximo ao posto Vitória, no bairro Parque Limeira, Área 2. Também estamos indicando ao senhor prefeito municipal, junto ao setor competente, a reposição de redutor de velocidade na rua Harmonia, próximo ao número 25, no bairro Parque Limeira, Área 2. Uma outra indicação, determinamos aí ao setor competentes para que faça poda de árvores na rua Piraí do Sul, em toda a extensão no bairro Parque Limeira, Área 2. Indica também ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente uma pintura de faixas de pedestre na rua Prata, esquina com a rua Serra do Facão, Parque Limeira, Áreas 2. Também uma outra indicação que solicitamos ao setor, à Prefeitura Municipal, a colocação de uma tampa de bueiro na rua Serra Grande, esquina com a Marginal do Trabalhador, no bairro Parque Limeira, Área 2. Uma outra indicação também é que determina, junto ao setor competente, o calçamento na rua Socibra, em ambos os lados, no bairro Parque Limeira, Área 2. Também a indicação, aonde estamos solicitando ao setor competente que faça a instalação de uma lombada na rua Uvaranal, Parque Limeira, Área 2. Indicamos também ao senhor prefeito, junto ao setor competente, verificar na rua Henrique Dias, porque a placa de endereçamento está como rua Moema. Se for confirmada, sugerimos corrigir para o endereço correto. Também indicamos ao setor competente, através da Prefeitura Municipal, que determine reparos necessários no calçamento na Avenida Horácio Clabim, em frente a WM Materiais Elétricos, pela forma com que está o calçamento do passeio daquela rua. Também estamos indicando ao senhor prefeito municipal, junto à Comissão de Trânsito, no entulho de trânsito, estudo para a instalação de uma lombada na rua João Siqueira Filho, próximo ao número 659, no bairro Socomim, aqui em Tenebocubora. Portanto, são algumas indicações que chegam até a nós. Nós também vamos até os bairros verificar quando chamados, ou voluntariamente vamos verificar as condições de ruas ou de outros problemas que compete à administração municipal verificar e realizar. Portanto, o outro questionamento também que nós temos com relação à nossa participação nessa tribuna, nós ouvimos atentamente o pronunciamento do vereador Hélio César, que nos antecedeu com relação ao Jardim União. Posso dizer a Vossa Excelência, vereador Hélio César, que a sua preocupação é a minha preocupação. Essa preocupação vem de longos anos, realmente. Eu venho participando também com aquele povo do Jardim União, desde a administração Tranquilino Guimarães Viana. Muitos ali sabem perfeitamente da situação em que começaram, ali entraram, como também outros setores aqui do nosso Telêmaco Borba. Agora, é realmente preocupante quando relatamos uma questão, falamos nesta tribuna e não colocamos a real realidade de uma determinada situação. Realidade esta qual? Até hoje, eu tenho acompanhado algumas administrações, e essa atualmente, e nós não estamos vendo sequer qualquer preocupação da administração municipal que deveria realmente, não só olhar com carinho, como foi dito aqui, aquela população carente daquele bairro, que realmente precisa de toda uma atenção necessária, como também de outros setores aqui da cidade. Que eu posso verificar vilas que são bastante carentes e que precisam de um carinho da administração municipal. Parece que visualizam apenas o centro da cidade
e o povo que mais precisa são realmente esquecidos. Não que isso tire o direito deste ou daquele, com relação a uma administração municipal. E nós verificamos também que, nesses 2 anos e 8 meses, nenhuma atitude coerente por parte da administração que aí está. Então, vereador Hélio César, eu tenho certeza absoluta e sei perfeitamente o que nós vamos ouvir do Ministério Público ou do Poder Judiciário nesta reunião do dia 17. De que a questão social do nosso município, a questão social que deveria ser olhado com carinho, não está sendo realmente vista com carinho pela administração municipal. E aí fica nós, vereadores, numa situação delicada, porque nós não podemos, de acordo com o nosso regimento, de acordo com a lei, gerar despesa para o município. Então nós não temos máquina, nós não podemos desapropriar aquelas casas que estão lá, mas o prefeito pode. Por que não fez até hoje? É a pergunta que nós queremos deixar aqui nesse plenário. Porque até o presente momento, nós não vimos na administração atual, e eu estou citando aqui, não somente a atual, mas aquelas anteriores que passaram, e que até o presente momento, nada fizeram para o Jardim União, em termos de melhorias, dando melhores condições de vida, saneamento básico. Parte de um saneamento que está chegando por ali é de tanto questionamento desta casa, por parte da Sanepar, como também chegou até o São Roque. Então nós temos que ver dessa administração que encaminhe para esta casa algo que dê serenidade, melhorias, dignidade de moradia para o povo do Jardim União. Enquanto isso não acontecer, não adianta esta casa simplesmente esperar. Nós temos que fazer o que nós estamos fazendo aqui, subir no plenário e falar. Pelo menos esse direito não nos tira. Agora, desapropriar, basta que encaminhe para esta casa esse vereador, como também eu tenho certeza que a maioria que aqui está, vai estar também enganjados para que nós possamos, então, ver melhores condições de vida, ou, pelo menos, novas moradias aqui em Telêmaco Borba. Isso não aconteceu até o presente momento. Portanto, senhor presidente, nobres vereadoras, senhores vereadores, é o que eu tenho para esta noite, e para a próxima semana nós teremos mais novidades com relação a fatos, requerimentos, promotoria pública, com relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido ou não executados em Telêmaco Borba. Muito obrigado. Não há mais inscritos, senhor presidente. Quero, em nome da mesa diretora, agradecer a boa vontade do vereador Marcos William, que representou a mesa diretora sábado no concurso da Miss Telêmaco Borba. Obrigado, vereador, tenho certeza que foi bem representado pela Vossa Excelência. Também quero fazer leitura de um ofício, foi encaminhado para todos os gabinetes, mas lembrando os vereadores e também fazendo um convite a todos os munícipes. Ofício 059 do Gabinete da Presidência, Telêmaco Borba, 25 de agosto de 2015. Prezado senhor, com meus cordiais cumprimentos em atenção ao pedido aprovado por unanimidade na sessão plenária do dia 24 de agosto de 2015, de autoria do vereador Hélio César Alves dos Santos, convida-se Vossa Senhoria para se fazer presente nessa Casa de Leis, no dia 17/9/2015, às 14 horas, para dentro de sua área de atuação, explanar aos vereadores a respeito da revitalização do bairro Jardim União. Para esse evento, além de Vossa Senhoria, serão convidados representantes Sanepar, Copel, Caixa Econômica Federal, Ministério Público e Prefeito Municipal, para exporem a respeito das ações que estão sendo desenvolvidas para a revitalização do tão importante bairro em nossa cidade. Na certeza de vosso atendimento e sensibilidade ao pedido exposto, antecipamos nossos agradecimentos e apresentamos as nossas cordiais saudações. Então, foi convidado para essa reunião prefeito municipal, representante da Sanepar, representante da Copel,
Caixa Econômica e Ministério Público e o prefeito. E todos os vereadores. Então, dia 17 às 14 horas, convido, vai ser uma reunião de portas abertas, para que a população possa ouvir qual vai ser as colocações dos vereadores a respeito desse tema, que nós vemos que é um assunto que vem sendo debatido há mais de 30 anos na nossa cidade. Mais de 30 anos, quando o vereador Hélio César coloca, tem moradores com mais de 30 anos que moram naquela localidade. Nós vemos que ainda é uma tristeza de serviços, de ações políticas em nosso município, ainda é a falta de carinho. Eu posso falar para vocês de todas as autoridades e também me coloco diante o que se faz ao Jardim União. Não tem desculpa para todos nós a situação que eles vivem. É claro que todos os vereadores, sou testemunha deste mandato, dos mandatos anteriores, desde o nosso primeiro mandato com a vereadora Fátima, que estamos no 4º mandato, nós sempre esta novela do Jardim União. Reuniões e mais reuniões, reuniões em casa de cultura, planta-se sonhos, mas não vemos realidades. E agora está na hora. Então eu acho que foi importantíssimo que o vereador Hélio César colocou, demais vereadores também foram dando sugestões para trazermos justamente as pessoas que podem nos ajudar a dar uma solução para aquele local. Quando o vereador Carlão coloca a respeito de desapropriação, quem faz a desapropriação é o executivo, mas tenho certeza que se depender de créditos adicionais ou de um crédito especial, eu tenho certeza que ele tem o apoio dos 13 vereadores. Tenho certeza que ele tem apoio dos 13 vereadores nesse sentido. Então fica aí o convite para que possamos debater e pararmos de sonhar e trazer para a realidade a tão ensonhada casa das pessoas que ali moram. Porque a coisa mais triste que se tem na vida, numa família, é não ter um lugar para onde voltar. É não ter um lugar para onde voltar. É triste para um pai não ter um lugar onde pôr seus filhos, colocar sua esposa. É triste para uma esposa não ter um local para o seu esposo e seus filhos, e é muito triste para os filhos verem os pais sonhando sonhos e mais sonhos e não ter um local para onde voltar. Você pode ter tudo, você pode perder tudo, mas não perca o seu teto. Desta maneira, agradeço então aos senhores vereadores, agradeço a todo o público presente e convido-os então para a próxima sessão, que será no dia 21 de setembro, às 17h30 no plenário dessa casa. Uma boa noite e fica o convite então para quinta-feira, dia 17, às 14 horas, a nossa reunião.